E passa para o segundo orador, o deputado Renato Roseno. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aos trabalhadores aqui da casa, da TV, da rádio, aqueles que nos veem e ouvem pela TV e Rádio Assembleia, meu cordial bom dia. Eu queria, sobretudo, registrar aqui a presença nas galerias dos professores das universidades estaduais do Ceará, da UES, da UVA e da URCA, e em especial os da URCA, que estão em greve. Queria saudar também os concursados do Ministério Público do Estado. Eu vejo aqui, tendo em vista que, inclusive, fizemos algumas emendas às mensagens da Procuradoria-Geral da Justiça, também a nossa saudação. Senhor presidente, eu volto aqui a esta tribuna como representante do PSOL e da Frente de Esquerda do nosso mandato, formado pelo PSOL, pelo PSTU e pelo PCB, para mais uma vez aqui reclamarmos direitos e compromissos que foram pública e formalmente assumidos pelo governador Camilo Santana. O que se pode esperar de um mandatário público? O que se pode esperar de um gestor público? Senão que nós confiemos em sua palavra. Não se pode esperar outra coisa de alguém que teve milhões de votos. Alguém que assume no estado do Ceará, um estado com muitos desafios, sem dúvida alguma, e o maior desafio deles é enfrentarmos a nossa gigantesca desigualdade da riqueza e a pobreza, a desigualdade do acesso ao saber, a desigualdade do acesso a políticas sociais básicas que garantam direitos. O que se pode esperar de um governador, senão que ele cumpra a sua palavra, que ele cumpra com seus compromissos. E aqui, eu não quero simplesmente cair no senso comum, muito sobejamente batido na sociedade brasileira, que os candidatos ao executivo, durante a campanha, são muito profícuos em compromissos, em ideias e propostas. Não estou falando do senhor Camilo Santana, candidato. Eu estou falando da palavra do senhor Camilo de Santana, já governador. Portanto, eu não estou falando do candidato. Eu não estou falando dos compromissos que ele assumiu quando candidato. Eu estou falando da palavra do governador, já governador. Não estou falando do candidato. Mais do que a palavra, eu estou falando do compromisso formalizado. No início desse ano, em janeiro, atravessando uma greve de 100 dias, o governador Camilo Santana formalizou, firmou um conjunto de compromissos com as universidades estaduais do Ceará. E aqui eu abro um parênteses. Estas são absolutamente estratégicas, imprescindíveis, fundamentais para o Ceará. O governador anterior, ele dizia que nós éramos muito pobres para investirmos em universidades estaduais. Que isso era para São Paulo, com a Unicamp, com a USP. Eu sempre achei não só eu, os movimentos, esse pensamento tacanho, porque ele quer dar dignidade ao que não pode ter dignidade, que é a nossa miséria. Ao contrário, exatamente porque nós somos um Estado economicamente pobre em relação ao restante da federação, onde, na verdade, nós temos aqui uma riqueza muito concentrada, investir nas universidades estaduais é condição imprescindível para o combate à desigualdade da riqueza, do saber e do poder. Ao contrário do que dizia o governador anterior, nós precisamos de mais universidade, porque nós precisamos de mais educação, de mais ciência, de mais saber.
É por isso que nós lutamos pela universidade pública, gratuita, de qualidade, democrática e a serviço das maiorias sociais, das classes populares, dos trabalhadores e trabalhadoras. Você que está nos vendo e ouvindo, você sabe quem é que forma o professor da rede estadual da educação básica do Ceará? 70% das licenciaturas, dos licenciados, ou seja, do professor e da professora da rede de educação básica, são formados nas nossas universidades estaduais. Você que está nos ouvindo, saiba que o seu filho e a sua filha estuda numa escola pública porque um ex-aluno formado pela UES, pela UVA, pela URCA, lá estudou. Portanto, ela é fundamental para todo o Ceará. Mas, dito isso, além do ensino, as universidades estaduais do Ceará são absolutamente estratégicas para a pesquisa. Nós somos 92% de território semiárido. E é nas universidades estaduais do Ceará que também se produz pesquisa e tecnologia de convivência com o semiárido. Nós estamos atravessando um período de estiagem vinculada às mudanças climáticas. Quem nos diz isso é a UES e os seus estudiosos de climatologia. Lá na URCA, há uma série de espécies do semiárido que estão sendo pesquisadas. Na UVA, 40 municípios se fazem presentes naquela universidade. Já daqui a pouco eu estarei lá em Sobral, no campus do Betânia. Portanto, eu quero dizer que há muitos motivos para defender a universidade. E aí, eu repito a pergunta. O que se pode esperar de um governador, senão que ele cumpra a palavra? Mas, em janeiro, o governador Camilo Santana firma um compromisso com as universidades. Realizar um concurso emergencial, tendo em vista mais de 700 vagas de professores em aberto. As universidades estavam por parar, disciplinas sem professor, cursos inteiros que estavam praticamente na iminência de pararem as suas atividades pela ausência de professores. Até agora, só a UES fez o seu concurso. Pasmem, cearenses. Pasmem, cearenses. Nós estamos no dia 1º de dezembro e eu estou falando de um compromisso que o governador fez publicamente com as comunidades universitárias das universidades cearenses em janeiro. Dos 120 concursados, nenhum foi convocado. Pior que isso, há 21 aprovados de 2012. Nós estamos em 2015, nos estertores de 2015. De 2012, Camilo Santana até agora não chamou nenhum destes professores, quebrando a palavra. Há 160 processos de ascensão funcional parados na mesa do governador e não implantados. Esses professores vão ganhar esta peleja na justiça. O que o senhor governador quer? Que todos os professores sejam obrigados a ir à justiça para a implantação de um direito garantido, que é o direito de ascensão funcional? Pior que isso, o campus de Itapipoca, ele está licitado desde julho. Nós estamos em dezembro e a ordem de serviço não é assinada. Já teve concurso para Itapipoca e não tem prédio, porque o senhor governador não assinou a ordem de serviço de uma licitação de julho. E aí, o que resta aos professores? Que silenciem? Que silenciem diante do descumprimento cabal, injustificado, do governador Camilo Santana em relação à sua palavra? Óbvio que não. Certa feita eu ouvi de uma liderança indígena que no enfrentamento ao agronegócio sabia da assimetria, da injustiça do mundo, e ele nos ensinava: nós não vamos morrer educadamente. O que os professores da UES, da UEV, da URCA dizem é que não vamos permitir que deixem à míngua
que não deixem à míngua a Universidade Pública do Ceará. Nós não vamos morrer educadamente, porque nós não vamos morrer. O que os professores da URCA, agora em greve, fazem é um exemplo do seu compromisso com o ensino, com a democracia, com a justiça social. Porque o governador descumpriu a palavra. E eu quero reiterar isso. Nós não podemos silenciar diante do descumprimento da palavra do governador. Os professores da URCA, estes, sem dúvida alguma, têm muitos motivos. Muitos motivos. Até o momento não tiveram seu concurso. Espero que com a correção hoje da quantificação dos cargos possam ter o seu concurso. Deputado Rosendo, quando for possível, uma parte. Claro. Vários processos de dedicação exclusiva, que já estão, inclusive, prontos para implantação, não são implantados. Isso causa esvaziamento, porque esses professores, inclusive, passam em outros concursos. A ausência de assistência estudantil na URCA, a ausência de bolsas, que nas universidades estaduais são fundamentais pela pauperização dos seus estudantes, mas, sobretudo, porque são universidades regionais. A URCA cobre 40 municípios, a UVA cobre mais 40 municípios. Ter bolsa é imprescindível, ter assistência estudantil é imprescindível para ter ensino e pesquisa e extensão. Não é luxo, não é corporativismo. Os professores da URCA estão em greve porque eles querem trabalhar. Eles querem trabalhar com dignidade. Eles querem ter colegas com os quais dividir o projeto político-pedagógico das universidades. Eles querem bolsa para que tenham estudantes. Eles querem assistência estudantil. Deputados, o que os professores da URCA, da UEVA, da UES querem é que o governador cumpra a palavra. É isso que eles querem. E nós não podemos, repito, dizer que silenciaremos diante do descumprimento da palavra do governador. Deputado Daniel Oliveira. Meu deputado Renato Rosendo, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência e me associar a Vossa Excelência, sem tirar uma vírgula, do discurso que Vossa Excelência faz aqui nesse dia de hoje. Eu sou lá do Cariri e já venho acompanhando o sofrimento que passam os professores, os alunos também, com essa questão do desrespeito por parte do governo do Estado à universidade importante da nossa região, a mais antiga delas, aqui faz com que muitos ali conseguissem vencer na vida, mas não há o reconhecimento por parte do governo do Estado. O que é pior, aquilo que se compromete, de que se promete, não é cumprido e esquece como palavras ditas voam ao vento. Só que responsabilidade, por responsabilidade, não pode se deixar que isso permaneça. Deputado Renato, salvo engano, acho que esse ano já é a segunda vez que os professores entram em greve na Universidade do Cariri, na região da URCA, e eu já tive a oportunidade de conversar com alguns professores, mas com muitos alunos. A forma como o governo do Estado vem tratando essa questão é desumana, é irresponsável. É irresponsável, porque estão lidando com professores que querem apenas ter a oportunidade de trabalhar com justiça e que, com certeza, depende muito desses alunos e principalmente do parte do governo do Estado. Parabéns a Vossa Excelência, me associo integralmente a Vossa Excelência. Eu lhe agradeço e peço a complacência da presidência, só para finalizar o nosso pronunciamento, por gentileza, deputado Tim, no sentido de fato, é uma irresponsabilidade. Vejam só, o custeio, deputados, das 3 universidades juntas, não ultrapassa a casa dos 32 milhões de reais. Vocês sabem quanto é que é a publicidade para o ano que vem? 45. O custeio das 3 universidades não ultrapassa 32 milhões de reais. A publicidade governamental é 45 milhões de reais.
Pior que isso, vocês sabem, que são professores e estudantes, que a Universidade do Rio de Janeiro parou porque não tinha condição de pagar terceirizado. Só que não é só lá no Rio de Janeiro, não. Aqui, as universidades já estão com acúmulo de 7 milhões de dívida. 7 milhões de dívida. Por corte no custeio. Pior do que isso, é que recentemente uma resolução da COGERF não permite que os professores estudem também em pós-graduação, que é um outro atentado à universidade. Ou seja, um lugar que se tem que estudar, que se tem que fazer pós-graduação, o professor não pode estudar. É esse o Ceará de hoje. O Ceará governado pelo senhor Camilo Santana. A quem eu respeito, obviamente, na condição de gestor, mas eu quero dizer e quero concluir. Senhor Camilo Santana, governador do Ceará, cumpra a sua palavra. Não vá para a história como alguém que descumpre a palavra de governador. Muito obrigado.